mas que não tem feitos. Percebem? Tudo bem? E o que isso cabe aqui na nossa matéria, né? No universo da nossa aula? É que, bom, através da leitura, é que vocês vão absorver a capacidade de escrever, né? Eu costumo dizer que vocês podem passar meses estudando gramática. Vocês podem passar meses debruçados, né, sobre uma gramática. Isso vai ser bom. Mas o resultado final não vai ser tão bom quanto meses debruçados sobre histórias, sobre livros. Porque é muito mais fácil absorver lendo do que por meio de regras. É muito mais fácil vocês aprenderem ortografia lendo do que por meio de regras. Acentuação é a mesma coisa, pontuação é a mesma coisa. Tudo bem? Bom, as palavras, elas são super potentes, né? Eu sempre digo isso para vocês. As palavras, elas são super potentes. Tanto é que a gente sempre esquece, né? A dor física a gente esquece, né? Se vocês já quebraram algum osso do corpo quando vocês eram pequenos, eu acho que teve gente que quebrou, não sei, eu quebrei. A gente esquece, né? Eu não sei mais qual perna eu quebrei, se é a direita ou a esquerda. Agora eu me lembro muito bem dos insultos dos insultos que eu escutei na escola, do que me chamaram. Eu lembro muito bem, que as palavras são muito mais dolorosas, né, do que a dor física. Está claro? Tudo bem? Estou conseguindo convencer? Ótimo. Bom, então esse material todo aí, esses livros todos que estão disponíveis nessa biblioteca e em outras bibliotecas espalhadas pelo país, eles formam o escritor que está dentro de cada um de vocês. Tá? Porque todo mundo aqui tem uma história boa para contar. Né? Todo mundo aqui tem uma história bacana. Né? Algo que, depois de uma certa experiência acumulada, vocês podem transformar num livro. Por que não? Né? Sabe, com a dedicação que o problema exige, né? A gente vai chegar lá, né? É óbvio que eu não estou dizendo que um Machado de Assis vai nascer em cada classe, né, em cada oficina literária que for feita no país. Né? Esses fatos, eles são raridades que devem ser comemoradas, tá? Mas, agora, é possível, sim, fazer de vocês escritores. Né? É possível. Pequenos, médios, grandes. Né? Depende da ambição de cada um de vocês. Tudo bem? Bom, vamos lá. Isto posto, agora eu vou andar um pouquinho. Isto posto, a gente vai começar então a falar sobre técnicas narrativas, tá? Eu vou explicar um pouco, né? Vou fazer uma revisão aqui para alguns a respeito de técnicas narrativas e depois eu vou acrescentar alguns elementos que podem ser muito úteis na hora de vocês escreverem um texto. Mais no trabalho pessoal de vocês, nem tanto numa prova, tá? Nem tanto numa prova, mas mais no trabalho de narrativa que vocês podem vir a fazer em casa como treino, tá? Porque a escrita é treino. Beleza? Então vamos lá. Bom, narrar o que é? Alguém pode me dizer? Narrar é contar uma história, né? Então a gente faz isso todos os dias, né? Todos os dias a gente conta uma história, né? Acho que nós
somos fadados, né, a contar histórias, né? Nós adoramos. Muito bem. Só que o que diferencia um bom contador de histórias de um mau contador de histórias? Porque a gente já ouviu boas histórias e já ouvimos histórias não tão boas assim. O que diferencia uma boa história de uma história medíocre? O envolvimento, né? O envolvimento. Eu vou mais além. Um conflito, né? Toda história para funcionar tem que ter um conflito, ok? Precisa acontecer alguma coisa nessa história que está sendo contada para que ela se torne uma história interessante. E até agora eu estou falando apenas de uma história oral, ok? Estou falando apenas de uma história oral. Mas a história que prende a nossa atenção é aquela em que alguma coisa acontece, algum obstáculo leva a algum conflito. Por exemplo, qual é o conflito mais utilizado pelos autores de novela? Alguém pode chutar? Está aqui. Conflito amoroso, né? Um conflito amoroso. As novelas mudam os autores, mudam os atores, muda o cenário, mas o conflito amoroso está sempre presente. E aí vocês me perguntam, por quê? Porque funciona, né? Porque funciona. Romeu e Julieta não seria uma história bacana se o amor deles fosse possível. Percebe? Não seria nada. Seria uma história tola. Afinal de contas, dois namorados em que o amor é possível é uma coisa tola. O legal é quando tem um problema, é quando o amor é impossível. Aí sim, a história fica bacana. Ok? Então eu quero que vocês gravem bem isso. Para que uma narração tenha sucesso, é preciso que haja conflito. Aí vem um aluno, sentado na última fileira, levanta o braço e me pergunta, mas professor, e se não tiver conflito, é narração? E eu respondo, mas vai ser chato pra caramba, ok? Vai ser uma narração, vai ser um texto narrativo, ele vai me contar uma história, não vai ter conflito nenhum. Ok? É uma narração, mas não tem impacto, ok? Não tem impacto nenhum. Então, se vocês querem que as pessoas leiam aquilo que vocês escreveram, e se vocês querem que elas gostem, é preciso que vocês coloquem um conflito. Ficou claro? Porque senão vai ficar muito chato e vocês vão escrever para vocês mesmos, né? Então, o aluno que perguntou isso, ele pode continuar escrevendo sem conflito nenhum. Só que ele vai escrever para ele mesmo, né? Porque é que nem contar sonho, né? Quando a gente conta sonho para o outro, é chatíssimo, né? Só a gente que quer contar o sonho. Mas, poxa, coloca um conflito no sonho que fica melhor. Tá bom? Então esse é o primeiro elemento básico da narrativa. Tá? Bom, o que mais? O que mais é básico na narrativa? Personagens, ok? É preciso que vocês criem personagens e esses personagens que vão gerar todo esse conflito, tá? Então, a presença de personagens numa narrativa também é fundamental, ok? Tudo bem? Um outro exemplo, eu dei o exemplo do amor impossível, né? Um outro exemplo que me ocorre agora é o exemplo que os autores de novela usam muito, é o exemplo
da disputa entre pai e filho, né? O filho que cresce longe dos pais e depois retorna, né? Esse é um conflito também muito usado, tá? Ok? E vocês vão começar a perceber, eu quero que vocês percebam isso depois, em tudo que vocês lerem, ou em tudo que vocês assistirem, façam como exercício o seguinte: tentem resumir em um parágrafo qual é o conflito, né? Então, se vocês forem ao cinema, saiam do cinema, quando chegarem em casa ou no dia seguinte, tentem resumir qual é o conflito. Esse é um exercício muito bom, tanto para vocês treinarem vocabulário, quanto para vocês começarem a absorver os tipos diferentes de narrativa. Tudo bem? Mais um outro exemplo, né? Eu estou dando exemplos que ocorrem muito, tá? Tem um exemplo muito famoso que os roteiristas de cinema usam muito, que eles chamam de a jornada do herói, né? A jornada do herói, o que é? Vocês viram o Mágico de Oz? Alguém aqui viu o Mágico de Oz? Conhecem a história do Mágico de Oz? O Mágico de Oz, o que é? É uma menina que mora ali numa fazenda, não sei, nos Estados Unidos, que ela está insatisfeita com a vida, né? Achando a vida chata, ela, o cachorro, os avós, eu acho. Vem um furacão, leva a casa e ela cai num outro lugar, num outro mundo, né? E aí, para voltar para casa, ela tem que vencer uma série de obstáculos, né? Sendo que o último obstáculo é entrar dentro do castelo do Mágico de Oz e depois brigar com a bruxa, matar a bruxa, e aí sim ela pode voltar. Essa história do herói que vence vários obstáculos e depois volta para casa, vocês vão reconhecer em vários filmes, em vários livros, né? Guerra nas Estrelas, não é isso? Guerra nas Estrelas, o filme é o Luke Skywalker, né? Indo atrás daquele planeta, né? O planeta do Darth Vader. Ele tem que vencer vários obstáculos para conseguir destruir o vilão. Então, olha só a narrativa aqui. O conflito precisa de quê? Um herói, um vilão, um planeta ou uma terra perdida, né? Sim? Algo a ser conquistado. Muito bem. O herói precisa conquistar alguma coisa. Sim, ela disse que no conflito ele acaba descobrindo que o Darth Vader é o pai. Ok, é isso mesmo. É mais complexo ainda, mas é uma história que se repete, né? Se vocês prestarem atenção nos filmes principalmente, essa história se repete. Ok? Então, o que isso significa no final das contas? Que há uma técnica, né, narrativa. Alguém descobriu que a jornada do herói funciona. Alguém descobriu que as pessoas gostam dessa coisa, né? O cara vai, ele está ali quase conseguindo, e não consegue. Você já viu o filme quando parece que o cara vai morrer e todo mundo fica, vai morrer, aí depois, ele surge de novo, né? E aí destrói o monstro. Isso tudo se repete em vários filmes, em vários livros, em várias novelas, né? Sim? Praticamente a maioria. Exato, porque os autores descobriram que nesse tipo de narrativa e com esse tipo de conflito, eles conseguem vender mais livros, conseguem mais audiência, as pessoas gostam disso. Tudo bem? Então tá. Personagens, ok, né? É óbvio, né? Tá? O que mais? Isso está entre personagens, né? Outra coisa, a gente precisa estabelecer o tempo em que a história está ocorrendo, né? Então, em que tempo é? É hoje? É no passado? É no futuro? Né? Então,